O Milagre da Cela 7 se passa em meados de 1983, na Turquia, e conta a história do Memo, um doente mental, tinha síndrome do Peter Pan, que morava em um vilarejo na Turquia com a sua filha e sua avó, no qual ele foi acusado injustamente de cometer o assassinato da filha de um comandante, de um tenente-coronel da época. Bom, ele foi condenado à morte por conta de um crime que ele não fez. E ele não teria nem capacidade de fazer esse crime justamente porque ele era doente mental. Ele tinha síndrome do Peter Pan. E por conta disso, ele era muito incompreendido, mas sempre uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa divertida, até porque ele tem a mentalidade de uma criança, a inocência de uma criança, ele jamais faria isso. Bom, ele foi preso e foi direcionado à cela 7, justamente pelo crime que ele cometeu. É muito improvável que ele sobreviva nessa prisão, mas ao decorrer, da trama, ele mostra aos seus colegas de cela a sua inocência e eles começam a duvidar de que ele teria capacidade de fazer isso. Mas ao decorrer do filme surge uma testemunha que viu que ele não cometeu esse crime, porém, como o tenente-coronel era muito influente, ele matou essa testemunha e o Memo permaneceu com a sua pena de morte. Então, bom, o Memo não conseguiu escapar da pena de morte, infelizmente, mas a sua família, sua avó, a sua filha sempre acreditaram que ele não tinha cometido esse crime e ele não cometeu. Esse filme nos passa uma mensagem sobre a injustiça, sobre os doentes mentais, sobre a sua capacidade, aliás, a falta de capacidade, e principalmente a compaixão ao amor, à amizade. É um filme que traz muitas mensagens e nós indicamos muito esse filme para quem quer saber descobrir o final dessa trama que vem assistir. Que vem assistir o filme. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da imputabilidade desde antigamente até hoje. Então, desde os primórdios da humanidade, o indivíduo que divergia dos padrões comportamentais era imediatamente excluído do bando por apresentar perigo à sobrevivência dos demais. Na Idade Média e na Renascença, doentes eram muitas vezes deixados a vagar a esmo pelos campos ao redor das cidades, ou eram entregues a marinheiros para que fossem levados para qualquer localidade distante de sua cidade natal. Ainda durante a Renascença, com o surgimento do movimento humanista, a loucura passou a ser algo vindo do homem e não das forças sobrenaturais, porém, o tratamento dispensado aos loucos não se alterou. Então, eles continuavam ficando a esmo nas cidades, ao redor das cidades, ou sendo entregues aos marinheiros. Então, em 1557, na Inglaterra, são criadas as casas de correções, existindo pelo menos uma por condado. Começou aqui a institucionalização da loucura, e em 1676, um decreto real estabelece que seja construído um hospital geral em cada cidade. Então, no Brasil colônia, é o início da história do direito penal, existindo 3 ordenações, que são as ordenações afonsinas, as manuelinas e as filipinas. E nessa época, as penas aplicadas, elas são penas cruéis e martirizantes, assim como as penas de mortes eram muito comuns, sendo diferenciada apenas conforme a classe social da qual o criminoso fazia parte. A nobreza geralmente recebia penas de cunho pecuniário, enquanto que a plebe recebia punições vexatórias e cruéis, como castigos corporais. Então, em 1603, as Filipinas revogam as ordenações manuelitas e de imediato é revogado todas as penas cruéis e de tortura. E assim já são criados um código penal e um código civil que é baseado na equidade e na justiça.
Já em 1913 é sancionado o novo decreto de 1132, que reorganiza a assistência à alienação, que faz com que os alienados, os doentes em si, eles sejam postos em estabelecimentos adequados. A reforma penal de 1984, que está vigente até os dias de hoje, né, elimina o uso de medida de segurança no caso de os criminosos serem imputável, porém mantém a sua aplicação no caso dos semi-imputáveis e dos inimputáveis. Deverá ser cumprida em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na falta destes, em outro estabelecimento adequado. Ou ainda poderá ser aplicado o tratamento ambulatorial de acordo com o artigo 96. O sistema agora passa a ser vigariamente, o que significa que será aplicado ou pena ou medida de segurança, nunca os dois concomitantemente. Bom, o primeiro aspecto para se analisar na prática de crimes cometidos por autor que é portador de uma patologia, como é o caso apresentado no filme, né, é a imputabilidade penal. A imputabilidade penal, ela nada mais é que uma condição de caráter pessoal que estabelece que todo aquele que possui uma certa maturidade e sanidade mental para entender o caráter ilícito do fato e de se determinar, tipo, de acordo com esse entendimento, ele deve responder pelos seus atos. A imputabilidade, ela possui dois elementos, certo? O primeiro é o discernimento do agente de entender que o fato que ele está praticando é contrário ao ordenamento jurídico, certo? E o segundo é a capacidade dele de agir de acordo com essa compreensão. Eu vou falar um pouco mais adiante desse segundo ponto. Entrando, claro, a falta de imputabilidade ela gera a inimputabilidade, certo? Que em um conceito bem amplo, ela é a ausência de características pessoais, né, necessárias para que sobre o agente possa ser atribuída a responsabilidade penal pelo delito. A inimputabilidade possui alguns elementos para serem analisados, certo? O primeiro é justamente a incapacidade do autor de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, o indivíduo tem a sua consciência prejudicada em razão de alguns distúrbios na área da vontade. E isso acaba impedindo ele de entender o caráter ilícito da conduta. O outro fator da inimputabilidade é a incapacidade do agente de se determinar de acordo com o entendimento da ilicitude que ele cometeu, certo? Ou seja, o autor não consegue agir de acordo com a compreensão natural, né, que é desenvolvida através do entendimento do caráter ilícito. O autor que tem sua sanidade mental prejudicada, ele não consegue fazer a mesma associação que aquele que tem a sua sanidade mental preservada consegue. Então, para finalizar, a imputabilidade por doença mental, ela pode ser diminuída ou excluída, certo? Toda vez que a enfermidade seja capaz de causar, digamos assim, um vício na manifestação da vontade, certo? Ou até no entendimento da gente acometido pela patologia. Acho que vale ressaltar que não é suficiente só a presença da doença, mas a doença tem que ser determinante para gerar alguma degradação na área da vontade,
certo? Ou na compreensão do agente que praticou o delito. Então, o personagem principal do filme, né, que seria o autor do crime, sob o olhar do ordenamento jurídico brasileiro, ele seria inimputável.